Vamos continuar o texto, a análise de Isaías. Nós vamos dar seguimento a Isaías, capítulo 7. Tá? Abra sua Bíblia em Isaías 7. Semana passada o pastor analisou Isaías 6, todo o capítulo 6. Nós não analisaremos hoje o capítulo 7 inteiro, apenas os 9 primeiros versículos. E é isso que faremos agora. Tá bom? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Guarde essa informação. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe, diz a Acás: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos a nós, e conquistemos para nós, e façamos retirar no meio dele o filho de Tabeal, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não sucederá. Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Palavra do Senhor para nós. Eu quero te convidar, querido, a fazer uma caminhada comigo, como se nós fôssemos agora subir num morro, escalar uma montanha. Vamos começar ali da parte de baixo, do pé do morro, e depois vamos devagarzinho subindo até o topo. Minha oração, meu desejo é que no final desse estudo, lá no pico do morro, a gente tenha uma visão clara daquilo que Deus quer falar conosco, por meio dessa palavra. Primeiramente, vamos aqui no topo do morro, na base do morro. Uma contextualização, uma visão mais afunilada, mais micro do que estava acontecendo aqui. Acás, filho de Jotão, como diz aqui Isaías 1, ele era neto do rei Uzias. Uzias, lá do capítulo 6, aquele que morreu e na época que Isaías teve aquela visão. Acás era o rei de Judá. Nessa época, irmãos, aqui um parêntese, o Israel que nós conhecemos, aquele lá das 12 tribos, estava dividido. Havia o reino do norte e o reino do sul. Houve uma divisão. Ao norte ficou o Israel, propriamente dito, ele ficou com esse nome. Que aqui na palavra que lemos, também é chamado de Efraim, porque era o nome da maior tribo, da tribo mais importante de Israel. Então Israel e Efraim são a mesma coisa. Ao sul, com essa divisão, ficou Judá. Em Judá reinava Acás. E em Judá ficava Jerusalém, e era onde Acás estava. Dois reis vizinhos, o rei de Judá e o rei da Síria,
fizeram aliança, fizeram um acordo para atacar Jerusalém. O rei Rezim, da Síria, e o rei Peca, de Israel, fizeram um acordo. Vamos atacar Jerusalém. Por que eles tomaram essa decisão de atacar a cidade de Jerusalém? Porque Acaz não se uniu a eles. Eles queriam se unir, criar uma coligação contra o rei da Síria, mas Acaz se recusou. Por que Acaz se recusou? Porque ele já tinha feito uma aliança com o rei da Síria. Ele já tinha buscado a proteção do rei da Síria antes. Então, por isso, ele não se aliou a eles. Vemos aqui o rei Acaz fazendo um jogo político. Antes de confiar em Deus, ele estava confiando nos reis ou no rei vizinho. A notícia do ataque iminente chegou à casa de Davi. Chegou ao rei Acaz. O que fez com ele, juntamente com o povo, se inquietasse, se apavorassem. A palavra nos diz que o coração do rei e do povo ficaram como as árvores agitadas pelo vento. Ficaram bastante apavorados com aquela notícia. Deus então determina que Isaías leve uma mensagem, junto com seu filho, o nome era Um Resto Volverá, que também outra tradução diz que é o remanescente voltará, um remanescente voltará. Junto com seu filho, Isaías deveria levar uma mensagem a Acaz. Ele deveria localizar Acaz lá onde Deus disse que ele estaria e levar a mensagem que nós lemos aqui. O rei seria encontrado lá na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Acaz, por estar ali, provavelmente ele estava se preparando para a invasão iminente dos inimigos. Ele estava vendo se tudo estava funcionando para que a cidade continuasse sendo abastecida com água em caso de um cerco. Provavelmente era isso que ele estava fazendo ali naquele lugar. E foi lá que Isaías o encontrou e levou a mensagem que Deus tinha ordenado. E a mensagem de Isaías, a mensagem do Senhor para ele era uma mensagem de tranquilização, era para tranquilizá-lo em vista daquele ataque iminente. Podemos ver que a mensagem pode ser dividida em 3 partes, e eu queria analisar cada uma delas com vocês. Na primeira parte, nós vemos Deus levando um consolo. Na segunda parte que nós analisaremos, nós vemos Deus levando uma promessa. E, por fim, um incentivo à perseverança. No versículo 4, o Senhor diz: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Irmãos, a história de Acaz, que você pode depois analisar, estudar, ler, ela é melhor descrita lá em 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28. E se você depois for lá e fazer essa leitura, se já não fez, você verá que Acaz não foi um bom rei. Ele praticou diversas abominações contra o Senhor. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus filhos a outros deuses. Ele profanou o templo. Ele construiu altares e sacrificou em cima desses altares. 2 Crônicas 28 diz que ele não fez o que era reto perante o Senhor. Mas apesar de tudo isso, queridos, Deus permanecia fiel às suas promessas. Deus permanecia fiel àquilo que ele dito que faria. E ele prometeu que da linhagem de Davi não ficaria sem um rei. A linhagem de Davi não ficaria sem um rei. E Deus iria cumprir essa promessa, apesar de Acaz. Por isso ele manda a mensagem para o rei. Ele dá mais uma chance para ele, para que ele pudesse mudar a sua postura de incredulidade e passar a confiar no Senhor, ao invés de confiar no rei da Síria. Nesse ponto da mensagem, Isaías buscou acalmar o coração do rei, levar a ter esperança, levar a ter confiança no Senhor. Por isso ele diz: acautela-te, aquieta-te, não temas, não te desanimes.
Na segunda parte, a partir do versículo 5, nós vemos uma promessa do Senhor. Diz assim, mais precisamente no versículo 7. Assim diz o Senhor, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O Senhor garantiu para ele que aquilo não ia acontecer. Aquilo que ele tanto temia não ia acontecer. E a palavra do Senhor continua, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Aqui Isaías está informando o rei que os inimigos pretendiam fazer e quem eles iriam colocar no lugar de Acaz, um obscuro filho de Tabeal. Quem era esse homem? Ninguém sabe. Em nenhum outro lugar na Bíblia essa pessoa é mencionada. Mas provavelmente seria um marionete na mão do rei da Síria. Seria colocado ali, mas quem governaria seria o rei da Síria. Eles já tinham alguém para o lugar de Acaz, e Deus sabia exatamente quem era essa pessoa. Agora, sobre quem é o cabeça de Efraim, o cabeça de Damasco, esse texto ele não é muito claro, mas um dos sentidos que nós podemos abstrair dessa leitura é que esses homens eram os cabeças, mas Deus era o cabeça de Jerusalém. Deus era o cabeça de Judá. Aqueles reinos, eles tinham cabeças, eles tinham homens liderando, mas quem liderava Judá, de fato, era Deus. Assim, o cabeça de Damasco era o rei Rezim, o cabeça de Samaria era o rei Pesca, mas o Senhor era o cabeça de Jerusalém. Na parte final do versículo 9, queridos, nós vemos aqui a promessa, o incentivo, o incentivo à perseverança, a perseverar na fé. Isaías diz na parte final, lá no último versículo, no versículo 9, na parte final, se o não crerdes, certamente não permanecereis. Aqui Deus está alertando o rei, que era preciso confiar e permanecer confiando nas promessas do Senhor, para poder usufruir de suas bênçãos. O Senhor tinha consolo, como vimos no versículo 1, no versículo 4. O Senhor tinha promessas, como vimos a partir do versículo 5. Mas aqui nós vemos o Senhor fazendo uma advertência, incentivando a casa e o povo a perseverar, a permanecer. Porque se eles não crescem, eles não permaneceriam ali onde estavam. A narrativa bíblica, irmãos, no conto, nós vemos isso no versículo 1, porém não prevaleceram contra Jerusalém. A narrativa bíblica nos conta que Jerusalém não foi tomada naquela ocasião. Eles não conseguiram, aqueles dois reis não conseguiram tomar a cidade. Mas Acaz e o reino de Judá colheram os frutos da sua incredulidade. Se Acaz tivesse acreditado, queridos, nas promessas de Deus para ele, para aquela cidade, para aquele reino, ele teria rompido o tratado que ele fizera com o rei da Síria, teria chamado seu povo para orar e adorar o Senhor. Mas ele persistiu num caminho de incredulidade. Os reis Rezim e Peca foram mortos 2 anos depois daquele episódio. O reino de Israel deixou de ser reino, deixou de existir totalmente 65 anos após aquele episódio. Tudo conforme Deus disse que aconteceria. A palavra de Deus se cumpriu plenamente, como sempre se cumpre. Perseguindo a nossa caminhada, o que que essa palavra diz para mim e diz para você? A primeira lição que eu tiro, que esse texto nos diz para nós, servos do Senhor, filhos de Deus vivendo também no meio de uma guerra, com tantos inimigos, é que a palavra de Deus, ela tem tudo isso aqui para nós também. Ela tem consolo, ela tem promessa e ela tem incentivo à perseverança na fé. Eu vou pedir para você anotar, não vai abrir, porque senão nós vamos nos prolongar muito na aula, mas Deuteronômio 31:8
tem promessa de Deus para nós, você depois pode ler: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Promessa do Senhor para nós. O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 34, 18 a 19, mais uma promessa de Deus para nós: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Você tem a paz que eu te dou. João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Promessas, consolo do Senhor para nós, palavras que nos fortalecem. Mas a palavra do Senhor também, assim como teve para a casa, ela tem também promessas para nós. Essas promessas nos auxiliam na caminhada enquanto estamos aqui. Ela nos ajuda, ela nos fortalece na nossa caminhada. Deus tem promessa de perdão quando pecarmos. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus promete nos perdoar. Também em Filipenses 4,19, o Senhor promete nos suprir as nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. 1 João 2,25 tem promessa de vida eterna para nós. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. João 10,10, Ele nos promete vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Atos 1, versículo 10 e 11, esse texto, se você puder abrir, seria bom. Abra aí, por favor, Atos 1, versículos 10 e 11, porque essa é a maior de todas as promessas. Essa é a promessa que deve aquecer o nosso coração, nos fortalecer, nos animar, para continuarmos firmes, inabaláveis na fé no nosso Senhor e na nossa caminhada rumo ao céu. Atos 1, 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus voltará. Essa é a maior promessa de todas. E essa que deve nos encher de fé, esperança e alegria. Em João 14, 2 e 3, também a respeito da volta de Cristo, Jesus nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Palavra do Senhor, queridos. Promessas do Senhor para nós. Mas a palavra do Senhor também tem incentivo à perseverança. Ela nos instrui a perseverar na fé que professamos. Penso que neste ponto da nossa caminhada, lembra quando eu falei no início? Vamos partir da base e vamos subir até o topo do morro. Eu creio que aqui nós estamos no cume já. E nós podemos ter uma visão mais clara do que Deus quer nos falar nessa noite, ao estudar Isaías 7, versículo 1 a 9. E eu me refiro aqui mais precisamente à parte final do versículo 9. Quando o profeta Isaías falou para o rei Acaz:
Se não crerdes, certamente não permanecereis. Irmãos, é um desafio para todos nós, crentes no Senhor, a perseverarmos na nossa fé, a insistirmos na nossa fé, a não desistirmos. Hebreus 11:6, se você quiser abrir, diz o autor de Hebreus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outras versões daquele texto lá de Isaías 4:9, na parte final, outras versões da Bíblia nos diz de forma mais clara: se não tiverem uma fé firme, não poderão resistir. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Irmãos, os inimigos são muitos, as provações, as tentações são muitas. Por isso é preciso que nós resistamos, que nós perseveremos na nossa fé. Eu tenho fé, você tem fé. Mas saiba, queridos, que fé não é a mesma coisa que obedecer. Fé e obedecer são coisas distintas. Não basta eu dizer que tenho fé, eu preciso mostrar essa fé com as minhas ações. Eu preciso praticar a fé que eu tenho. Senão ela não existe. O que significa perseverar? O que significa ter uma fé firme? Significa primeiro crer em Deus em qualquer circunstância. Primeiramente significa crer. Tem que crer. Significa confiar em Deus, apesar e acima de tudo. Ainda que existam dois reinos inimigos querendo invadir a sua casa, tirar a sua segurança, mas você deve seguir crendo em Deus. Perseverar na fé é continuar crendo em Deus e seguir crendo, ainda que isso custe nossa própria vida. É prosseguir rumo ao alvo. Isso é perseverar. Em Filipenses 3:13 e 14, Paulo nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é uma declaração de perseverar na fé, de alguém que perseverou na fé. Ele prosseguiu para o alvo que estava proposto para ele, o apóstolo Paulo. Crer nas promessas de Deus, queridos, é a única forma de encontrar paz em meio aos problemas. É a única forma. Então eu e você precisamos perseverar em crer. Não basta crer, nós temos que perseverar e buscar viver essa crença a cada dia, essa fé. Mas perseverar também significa obedecer em toda e qualquer situação. O grande exemplo de fé da Bíblia é Abraão. Aquele patriarca, aquele homem que todos nós conhecemos a história, é o grande exemplo. Mas ele é só o exemplo de fé porque ele foi alguém que creu e obedeceu. Ele viveu as duas coisas. Em Hebreus 11, versículo 8 a 9 e 17 ao 19, estão descritas algumas ações de fé deste grande homem. E talvez a maior delas seja aquela em que ele teve que sacrificar seu próprio filho. Lembra da história?
Deus disse que queria que ele sacrificasse Isaac. E ele obedeceu. O filho que ele esperou durante mais de 25 anos, aquele filho que Deus prometeu na sua velhice, agora Deus requer um sacrifício. E Abraão prontamente obedece. E por isso, ele é considerado hoje, e na Bíblia nos diz isso em Romanos, o pai da fé, o pai de todos aqueles que creram, o modelo, o referencial. Eu quero ler com você Hebreus, pelo menos a parte final, 17 a 19. Abra sua Bíblia, por favor, Hebreus 11. É nesse capítulo aqui que está aquele conhecido rol da fé que todos nós já ouvimos falar. Em Hebreus 11, 17 a 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão é um modelo de fé, queridos, porque ele obedecia a Deus, ele obedecia às determinações de Deus. A fé, ela somente pode ser demonstrada, ela só demonstra que de fato existe por intermédio da obediência, não tem outra forma. Declarar a fé não é suficiente, é preciso exercitá-la. É a obediência que de fato prova a realidade da fé. Assim como sem fôlego não há vida, assim como um corpo sem fôlego é um corpo sem vida, sem obediência não há fé. É isso que Tiago nos diz lá no capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras, ela é morta. A fé, ela precisa ser materializada, ela precisa ser praticada. Eu quero ler dois textos aqui que falam da necessidade dessa obediência, dessa perseverança em obedecer. Mateus 7, 21 nos diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É aquele que obedece, não aquele que diz Senhor, Senhor, não aquele que diz que tem fé, é aquele que obedece. João 14, 23 a 24, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos ele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Na versão NVI, esse guardar, ele é substituído por obedecer. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Quem não me ama, não obedece a minha palavra. Queridos, essa, eu creio, é a mensagem de Deus para mim e para você essa noite. Esse é o desafio de Deus para nós. Crer e permanecer. Crer e praticar. Crer e obedecer. Nós temos obedecido a Deus, mesmo quando essa obediência representa risco para nós. Nós obedecemos a Deus entregando aquilo que mais amamos? Ou obedecemos apenas quando isso é conveniente? Quando é possível? É possível, sim, pastor Clédio, eu dar aula amanhã. Então eu vou obedecer ao Senhor quando me manda servir na obra dele. Não me é conveniente, então eu não obedeço. É isso? Sempre, irmãos,
E é a palavra de Deus que nos diz, sempre que há obediência, a bênção, a multiplicação, a vitória. Já quando há desobediência, há fracassos, há derrotas, há frustrações. Quando nos prontificamos a obedecer, Deus multiplica suas bênçãos sobre nossas vidas. Nós temos na nossa vida, eu tenho na minha e eu creio que você tem na sua, vários se eu tivesse, se eu não tivesse. Como seria a história de Acás se ele tivesse ouvido a palavra do Senhor naquele dia que Isaías foi até ele, lá naquele açude, lá naquele aqueduto? Como teria sido a história de Acás se ele tivesse crido na palavra do Senhor e obedecido? Como seria a nossa história se nós tivéssemos obedecido ao Senhor quando Ele mandou? Quanto sofrimento teria sido evitado? Quantas dores teriam sido evitadas? Queridos, obedecer à palavra do Senhor é nosso dever, se nós o amamos de fato. Se nós cremos nele de fato, é nosso dever obedecer. É nosso dever perseverar crendo. E essa perseverança, ela inclui crer e ela inclui obedecer. Que nós não tenhamos mais si nas nossas vidas por desobediência ao Senhor. Se acaso tivesse, ao ouvir aquela mensagem, como eu li aqui no início, reunido o povo, olha, recebi uma palavra do Senhor aqui, o profeta Isaías acabou de me falar que nós não precisamos temer, nós devemos nos aquietar, nós devemos nos acalmar, nossos corações não precisam ficar mais agitados como as árvores balançadas pelo vento. Porque o Senhor está prometendo que isso não sucederá, queridos. Aqueles reis, nossos inimigos, não invadirão a cidade. E Acás tivesse reunido aquele povo e falado, vem cá, vamos adorar o Senhor, vamos orar a Deus. Vamos fazer como Ele está nos dizendo. Mas nós sabemos, o registro bíblico nos fala que não foi assim que aconteceu. Deus preservou aquela cidade, mas não por causa da obediência de Acás, por causa da sua fidelidade à promessa. De naquela cidade reinaria a descendência de Davi. E o fim de Acás, nós sabemos, não foi bom. Obedecer, a palavra nos diz, é melhor do que sacrificar. Então, que nós obedeçamos ao Senhor. Que nós perseveremos em buscar a palavra do Senhor e cumprir a sua palavra. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Ainda que nós tenhamos que sacrificar, de apresentar um sacrifício a Deus, que Deus requeira um sacrifício de nós, nós vamos obedecer. Porque nós amamos o nosso Deus, nós confiamos no nosso Deus, e nós queremos receber a coroa da glória que está reservada para nós. Irmãos, não se enganem, não se enganem. Ter fé não é suficiente. Não é suficiente dizer que tem fé, dizer que crê, não é suficiente. A fé sem obras, ela é morta. E é preciso que nós que professamos essa fé, exercitamos a fé que professamos. Então, confiantemente no Senhor, vamos continuar nossa caminhada. Até aquele dia que Ele irá nos chamar e irá dizer, servo bom e fiel. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa.
Persevere, meus irmãos. Persevere em crer no Senhor. Persevere em confiar nas promessas dEle. Persevere em receber o consolo dEle. Mas principalmente, persevere em andar em fé e obediência. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa oportunidade. Agradecer a Deus por podermos ouvir verdades como essa, por podermos ser confrontados por verdades como essa. Deus está nos buscando, Deus está falando conosco. E por isso nós somos abençoados. Porque Deus não desistiu de nós. Ele continua insistindo. Porque Ele nos quer perto dEle. Ele nos quer servindo a Ele. Ele nos quer glorificando a Ele. Porque pessoas que obedecem a Deus glorificam a Deus com suas vidas. Amém, queridos? Boa noite. Deus te abençoe.